Qual é a razão da nossa esperança? A esperança nos mantém confiantes de que as coisas podem melhorar no futuro, não é mesmo? E aí ela nos dá força para o presente. Mas para que ter esperança? Qual é a razão de se ter esperança? Se, por exemplo, nós vamos morrer. Nós vamos morrer fisicamente. Nós vamos envelhecer, começar a aparecer rugas, problemas de saúde que não apareciam antes, o desgaste natural do corpo, até que um dia, se nada acontecer no nosso caminho, o corpo simplesmente vai desligar. Talvez tenhamos a bênção, a dádiva de sermos centenários, mas completados os 100 anos, começa-se aquela pergunta, né? Quando será o momento? Porque pode ser a qualquer hora, né? Eu me lembro dos idosos da minha família e as pessoas se referindo a eles como pessoas que você deve aproveitar a presença porque podem ir embora a qualquer momento. Para que ter esperança se a gente vai morrer? Eu me lembro que essa era uma crise que eu tinha e, na verdade, foi o começo da crise que me levou aos braços de Deus. Porque eu me lembro que eu pensava assim no colegial: tá, vou trabalhar, eu vou ter uma esposa, filhos, comprar uma casa, me aposentar e morrer. É isso? É isso que me espera? Então eu vou lutar por tanta coisa que no final das contas eu vou perder. Se eu mirar o meu coração nas riquezas, as riquezas que eu vou ganhar, eu vou perder. Se eu mirar na minha descendência, nos meus filhos e netos, um dia eu não terei mais eles por perto. Se eu focar nos meus relacionamentos ou no meu relacionamento com minha esposa, um dia eu vou partir, ou então eu vou vê-la partir. A morte parece que sentencia cada um de nós a uma esperança vã. Nós nos sentimos desligados de Deus. E aí isso eu chamo de segunda morte, a morte espiritual, né? Esse segundo tipo de morte é uma morte espiritual. Estamos desconectados daquele que é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Estamos desconectados do espírito. Ou seja, nós tateamos, buscamos, e não tem nada fora desse mundo que pareça que pode nos dar esperanças. Mas também há aquelas pessoas que se convencem de que são pessoas que devem ser tratadas com muita generosidade pelo além, ou pelo ser que está na eternidade. E essas pessoas ficam pensando: não, com a vida que eu tive, certamente vou ser aprovado nesse tribunal divino, tribunal de Deus, e eu vou ter uma eternidade muito boa pelas coisas que eu fiz. Mas se essa pessoa realmente avalia a sua própria vida, percebe que não necessariamente teve sempre os melhores pensamentos, sempre as melhores atitudes. Um olhar sincero sobre a nossa vida nos mostra que, na verdade, somos pessoas cheias de defeitos, cheias de imperfeição, e se depender da perfeição para termos uma eternidade de paz, uma eternidade de bênçãos, uma eternidade de satisfação e plenitude, nós não seríamos aprovados por nenhuma divindade. No final das contas, nós parecemos padecer da morte física, da morte espiritual, e estamos sentenciados a uma morte eterna. Ou seja, qualquer esperança de que as coisas terminarão bem parece vazia, porque tudo parece que vai acabar mal. No fundo, essa aflição, ela some às vezes, diante de um momento de alegria, de felicidade,
Mas como nenhum momento de alegria e felicidade dura muito tempo nesse mundo que a gente vive, essa aflição logo dá as caras nas nossas noites de sono, logo dá as caras no rosto de alguém que aponta o dedo para nós e mostra a miséria ou as misérias da nossa vida, ou no momento de grande adversidade que nos mostra que afinal de contas não adianta agarrar nessa vida, porque essa vida vai naufragar. Olha, antes de você e eu continuarmos nessa van, quase que entrando no estado de depressão, eu queria que mais uma vez você viesse comigo na minha van, na nossa van, parássemos na cafeteria que está bem próxima, tomássemos mais esse cafezinho juntos. E eu queria dizer para você o que de fato pode dar razão à sua esperança. O que faz de fato valer a pena ter esperança. Por favor, não desista. Não desista nesse momento. Vem tomar esse café comigo. Eu vou te contar uma coisa muito importante. Vamos lá? Nós temos andado na nossa van e tomado cafezinho ao longo desses últimos 12 programas. E nós temos conversado muito sobre armadilhas, falsas esperanças que surgem na nossa cultura, que surgem das nossas convicções equivocadas, mas temos repetido também a cada programa que Jesus é a nossa esperança. Nós saímos de um lugar de desesperança para um lugar de esperança. Esse é o nosso convite. Mas você pode se perguntar, ou está se fazendo essa pergunta agora, por que que Jesus de fato é a nossa esperança? Bom, porque Jesus em João 10:10 nos afirma claramente que ele veio para dar vida e vida em abundância. Se esse mundo é morte, é final, é condenação, é sentença, Jesus é vida, é aprovação, Jesus é acolhimento, Jesus é esperança de futuro, Jesus é paz no presente, tudo isso numa pessoa só. Você tem um pouco disso espelhado nas suas relações de amor, é ou não é verdade? Não tem pessoas que você sente que te fazem bem? Às vezes é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, um amigo, uma amiga, que num momento difícil, quando se faz presente, você se sente bem. Às vezes essa pessoa não diz nada, às vezes essa pessoa não faz nada por você, ela só está ali com você presente. Segura sua mão, te abraça, te acolhe e você se sente motivado, alegre, renovado nas suas forças. Isso é o que a presença de alguém que nos faz bem faz para nós. Jesus é muito mais do que uma pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Ele foi enviado aqui, para essa terra, para cumprir uma obra. Uma obra de salvação e de redenção. Significa o seguinte, que esse mundo encerrado numa armadilha, preparado para implodir em cima de você, com maldade, violência, doenças, preocupações, finitude, todas as coisas que te ameaçam e me ameaçam, esse mundo, ele foi resolvido por Deus através de alguém chamado Jesus. Alguém me trouxe cafezinho aqui agora, como um sinal de calor, num dia fresquinho.
E Deus enviou Jesus para esse mundo como um sinal do amor dele e da salvação dele. Nós afirmamos o seguinte na nossa van, de que nós estamos expostos a 3 tipos de morte, a ameaça de 3 tipos de fim: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, processos de envelhecimento, a morte decretada por o ataque de alguém, uma doença, uma violência, alguma coisa que termina a nossa vida. E nós vivemos com esse medo. Agora, nós também temos a morte espiritual, nós estamos desconectados de Deus. Nós não temos como ter esperança se Deus não se reconectar a nós, porque estamos divorciados dele, não nos importamos com ele, não o buscamos. E nós temos também a morte eterna. A morte eterna é uma vida sem Deus eternizada, ou seja, toda a desesperança que eu carrego nesse mundo vai ser para sempre. Não vai ter fôlego, não vai ter alívio, não vai ter renovo, não vai ter alegria, não vai ter paz pela eternidade. Isso sim é uma razão para a gente se desesperar. Agora, através de Jesus Cristo, essas 3 mortes são vencidas. Jesus não traz simplesmente vida como mais anos para você viver, porque às vezes você já vive uma desesperança suficiente para nem sequer desejar viver para sempre. Jesus te traz vida em abundância, vencendo as 3 mortes. Em relação à morte física, ele demonstra através da sua própria experiência que há ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. E através da fé nele, ele vai trazer essa bênção para mim e para você também. Você um dia há de ressuscitar em Jesus Cristo e a sua vida tem continuidade. Mas mais do que isso, Jesus para a morte espiritual traz vida espiritual. Ou seja, se nós estávamos desconectados de Deus, ou seja, desconectados da esperança, nós somos reconectados a Deus através de Jesus Cristo. Imagina você, quando era criança, chegando em casa e trazendo um amiguinho. E esse amiguinho não conhece a sua família, mas você faz a ponte. Isso já aconteceu várias vezes comigo, por exemplo, quando eu era estudante. As portas da casa se abrem, às vezes a sua mãe faz uma mesa farta para receber esse amigo do colégio e você é apresentado para um novo relacionamento através dessa ponte. Jesus é a nossa ponte com Deus. Jesus é que nos reconecta a Deus. Nós temos acesso a toda sorte de bênçãos, de acolhimento, do amor de Deus através de Jesus Cristo, que faz essa ponte entre nós e a divindade. Agora, o que adianta ressuscitar para morrer em seguida? O que adianta ser reconectado ao Senhor Deus através de Jesus, se tudo pode acabar e ter um prazo de validade? É aí que vem a terceira demonstração de vida abundante através de Jesus. Jesus dá vida eterna. Você não ressuscitará para morrer em seguida, você ressuscitará para a eternidade, para viver para o resto dos seus dias intermináveis com vida, com alegria, com vigor, mas não sozinho, na presença de Deus, o Deus que te ama, o Deus que te acolhe, o Deus que te sustentou em esperança pela eternidade. Não vai acabar a paz que Deus tem para te oferecer. Não vai terminar o amor que Deus tem para te oferecer. Não vai terminar todas as bênçãos, maravilhas que Deus tem para te oferecer na eternidade. Nós vivemos esse mundo com medo de que as coisas boas acabem e com medo de que o sofrimento não acabe nunca. Na vida eterna é o contrário. O sofrimento vai acabar para sempre. E a alegria, a bondade, eles vão perseverar para sempre. Não vai mais ter fim. Essa é a vida em abundância que Jesus nos dá. E superem muito qualquer promessa de esperança que esse mundo possa trazer para mim e para você. Essa é a razão das nossas viagens de van
E essa é a razão de nós dividirmos este cafezinho ao longo desses 12 programas. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e não se esqueça, Jesus é a nossa esperança.